Eu gosto Eu já não dispenso. Mal passado. Eu dou sustinha nesse. Boi mugido. Cheirando boi. Você levanta a carne, você tá até pingando. Ai, que delícia. Um pãozinho de alho, um queijinho quase. Eu vou ocupar o espaço dos Não, mas dá pra pôr um pãozinho de alho. Eu sou dos entulhos no churrasco. Eu não gosto do frango no churrasco, acho que tem nada a ver. Esse negócio de botar asinha, tem nada a ver, cara. Ainda pode. Assim. O canal é o Torresmo, gente. Calma. Tá na pra mim aqui? Ele ficou no... Vai lá. O medalhão gostoso. Meio com Medalhão. né? Sim. Lá entra Aí. Olha, eu vou te falar uma coisa. Você pega um filé mignon, bota ele assim na pia, vai espichando ele assim, vai espichando, vai fazendo uma massagem nele assim, e fica bem compridinho. Aí você corta ele uns pedaços assim, um palmo e pouco, ele bem esticadinho assim, você põe no congelador. Aí quando ele fica endurecidozinho, mais durinho assim, aí você vai com a faca e vai cortando os bifinhos bem fininho, da grossura assim de uma moeda de 50 centavos, sabe? Aí você separa. Aí você faz assim um molho de alho, faz um molho de cebola, faz um molho de azeite com orégano. Aí você vai fazendo os molhos. Aí você pega uma fatiazinha daquela, passa assim no molho e passa na chapa. Um lado, pro outro e pronto. Nossa, deve ficar uma delícia. Fica horrível. Ai, com certeza. Aí você vai misturando um temperinho com o outro assim, sabe? Numa chapa bem quente, tem que ser quente, é só pá, um susto. É só um susto. E a fatia fininha. Ah, não, aí tudo bem, porque eu não Fica vou horrível. uma fatia grossa, Fica. você pegar sangrando. Não, isso aí é preparação para você comer o sangrando. Porque ele tá sangrando por dentro. É sua filha. Fininho. Hã? A sua filha. Nossa. Um toquinho de gente desse tamanho assim, ó. Pai, pega a carne, mas eu quero aquela com bastante gordura e crua. Ah, essa daí sabe comer carne, gente. Sabe o que meu filho Imagina. falava? Ele falava 5 anos ela no churrasco, assim, no futebol, ele falou assim, moço, me dá uma carninha aquela que tem caldinho, com gordura também. É, que tem caldinha, é uma Aí chegava meu passada. marido lá, ô amigo, arruma uma carninha pro meu menino, então, né, menos... Ei, não é seu menino não, ele veio aqui e pediu uma com gordurinha e com sangue. Eu falei, ai meu Deus. Nossa. A gente tá comendo direitinho, assim que a carne é boa. Ficava O doida. Daniel, que a gente fez aquele churrasco aquele dia, o Luciano ficou doido. Não, carne com gordura. E se você der uma sem gordura, eu falo, não quero essa não, eu faço na outra. E come, né, Daniel? Come. Que bom, cara. Teve um bom professor. Gente, aurícula com gordura. Auriculoterapia, tem um monte de nome isso, tá, gente? E aí aqui, uma das principais coisas que a gente precisa de entender e desenvolver é senso crítico. Porque o que tem de gente falando bobagem de aurículo, a orelha direita ceda, a esquerda tonifica e vice-versa. Aí eles começam a falar um monte de coisas tudo sem base. A auriculoterapia tem base neurológica, tem base fisiológica. A auriculoterapia, a acupuntura, tudo tem base. Tudo respeita yin e yang. Se tem base fisiológica ocidental, tem base na medicina chinesa, de yin e yang. E outra coisa que é complicado, nós vamos explicar isso aqui mais rapidamente, mas vocês vão entender, são mapas de aurículo. Eles estão brigando até hoje para encontrar um mapa que seja oficial. É uma briga de ego que está aí há não sei quantas décadas isso. Entra na internet, vai procurar mapa de aurículo, vocês vão ver uma infinidade. Ninguém chega num acordo. E aí aqui a gente vai passar por alguns e a gente vai rir. Mas isso é para a gente poder tomar consciência de como a coisa é feita. Como que você olha na orelha, identifica a área
e trata. Eles querem complicar cada vez mais. Agora, recente, eles inventaram um programa que você compra ele e paga mensal. Aí você pega, tem um desenho lá no celular, aí você vai assim na orelha, encaixa mais ou menos a orelha ali dentro, tira uma foto. Aí o programa já mostra as áreas que estão de correspondência. Gente, é bizarro. É o QR Code da orelha. Hã? É o QR Code da É o orelha. QR Code da orelha, né? Então, o que é a auriculoacupuntura? A auriculoterapia é a ativação de zonas do pavilhão auricular, onde um ponto é reconhecido como anormal ou patológico. Consiste em tratar diferentes afecções com a ajuda de picadas ou outras estimulações, efetuadas sobre o pavilhão da orelha, além do seu efeito de analgesia, baseado no conceito de que nas orelhas, uma região ricamente inervada e amplamente conectada ao sistema nervoso central, existem pontos reflexos que correspondem a todos os órgãos e funções do corpo. É um controle remoto. Não disse isso para vocês? Está escrito aqui, controle remoto, só que de uma maneira bem bonita, né? Ao estimular esses pontos, o cérebro recebe impulsos que desencadeiam fenômenos físicos e químicos, promovendo o reequilíbrio de áreas e funções do corpo. O pavilhão auricular está estreitamente relacionado com o grande número de canais e colaterais, através dos quais Qi e Shui se comunicam, expressando a atividade funcional de todo o organismo. É controle remoto. Ó, fenômenos físicos e químicos. Nós estamos falando de substâncias. Certo? Na antiga China, faz muito tempo, 475 a.C., todo o sistema de acupuntura se estruturou sobre o principal texto médico chinês, o Huangdi Neijing, o clássico da medicina interna do Imperador Amarelo, cuja antiguidade se remonta a 2000 anos. Nesse texto, todos os 6 meridianos Yang são considerados conectados diretamente à orelha, enquanto os 6 meridianos Yin estão diretamente conectados à outra orelha, a orelha direita e a orelha esquerda. Esses pontos auriculares chineses antigos não foram organizados somatotopicamente na cartografia auricular chinesa. Formavam um conjunto de pontos distribuídos aleatoriamente pela orelha. Aqui é ponto da coluna, aqui é ponto disso, ponto daquilo. Não tinha uma somatotopia como a gente tem hoje, que é um feto invertido, que foi a observação do Nogier. Outro texto clássico do Lin Shu, feito aproximadamente entre 475 e 221, menciona-se pela primeira vez uma somatotopia da orelha, estudada mais amplamente pelo médico chinês Qian Ke. Em tempos mais recentes, na dinastia Tang, difundiu-se amplamente o uso da estimulação do pavilhão auricular para controlar os cursos de enfermidades internas. No Egito Antigo, Grécia e Roma, 400 a.C., os dois estão próximos ali. Médicos antigos como Hipócrates, o pai da medicina, durante anos de sua estadia no Egito, tiveram acesso a esse conhecimento, como se deduz de algumas de suas publicações. Eles andavam sassaricando, né? Aí foi juntando uma coisa com a outra. Igualmente na Grécia, na antiga Grécia, eles tratavam a ciática, que dói até hoje. Não mudou nada, porque a pessoa continua sofrendo da dor ciática, né? Queimando um ponto determinado sobre o antiérex da orelha. No livro dedicado às epidemias, refere-se ao
tratamento pela orelha dos estados inflamatórios. Para as inflamações das partes inferiores, abrir as veias das orelhas. É sangria na parte de trás da orelha. Você que vive comigo idoso, olha a parte de trás da orelha do seu paciente. Olha atrás da orelha dessas pessoas mais idosas, cheia de problemas. Vocês vão ver cada varize horrível, cheia de veia grande, entupida, roxa, vermelha, porque está tudo estagnado. Porque existe processo inflamatório. O que eles faziam na época? A orelha está lá com aquelas veias tudo estufadas, eles, sangria. Tirava o calor, saia aquele sangue preto. E a pessoa melhora absurdamente. Eu mesmo já fiz isso algumas vezes. Mas você tem que ter uma certa coragem e um certo grau de ousadia e se preparar. Porque você pega uma agulha dessas de lanceta, vê uma orelha toda estagnada, tá cheia de veia estufada. Você pega um pano bom, grande, e vai sair um sangue preto. E vai sair uma quantidade de sangue. E se você não tiver esperto, se você não tiver um bom estômago, você vai achar meio ruim. E às vezes você sangra e começa a sair e não para de sair sangue. Até que começa a sair um sangue vermelho, vivo. Aí, ótimo. Pior que eu vou dizer, você sangra, sai um pouco e para de sair. Aí você tem que furar a orelha do cristão todinho para poder sair. Nessa época, eles não tinham lanceta, não. Eles cortavam ela na faca mesmo. E sai sangue. Também Galeno fez uso clínico de anéis auriculares e outras formas de estimulação da orelha para vários problemas, particularmente o tratamento de desordens sexuais e menstruais. Então, Gesiane, esse negócio que você está na sua orelha aí é da época de Galeno. Eles usavam esses alargadores na orelha aqui para tratar dor de dente. Olha só. Para tratar dor de cabeça. Porque o lobo da orelha corresponde ao rosto e à cabeça. Então a pessoa tem dor de dente. Você imagina os dentes dessas pessoas lá atrás? É porque na época dos meus avós eles já não tem dente, eu usava dentadura porque dava um problema, arrancava isso tudo, que eu queria tratar, né? Não tinha saúde, mas. Imagina essa época. Nossa! E aí eles descobriram que se apertasse o lobo da orelha, a dor passava. Aí eles furavam aquele negócio ali. Aí aliviava a dor. Aí daqui a pouco a dor voltava. Eles, vamos rasgar esse negócio aqui. Aí eles iam abrindo. Aí botavam aqueles bitelos daqueles alagador. Não era de moda. Cada furo, cada coisa sempre esteve ligada ao tratamento de algum problema que a pessoa tinha que usar a orelha. Cá recente é que as pessoas usam isso por moda, sei lá. Aí as pessoas ficavam com aquilo para poder ficar tratando do dente, porque não entendeu, depois do tempo não passa o efeito. Por isso que alarga. Nossa, mas aí não tem, daqui a pouco não tem limite mais. Se fosse pensar nisso, ia ter mais limite. Não vai ter mais pele para largar. Quantos anos as pessoas viviam naquela época? Ixi. Você acha que vivia mais do que 40? Não, cara, não. Então, antes do negócio alargar e perder a carne, você já tinha morreu. morrido. Não morreu sem dor. Morreu porque é do processo inflamatório. Uhum. Então, isso aí era o paliativo. Entendeu? Uhum. Você está lá no Vale do Serengeti, lá na Tanzânia, calor desgraçado. E você com o dente inflamado. Porque agarrou um pedaço de carne de javali. Ou às vezes não um pedaço de carne, mas talvez um fiapo do pelo, do couro do javali. Meu Deus, só piora. Aí, vamos apertar aqui, vamos furar aqui, vamos sangrar, vamos fazer. Porque alivia. Só que os chineses, conta a história, escreve, os outros perdem. Então a história da aurícula, é muito antiga. Depois que vem sendo organizado isso.
Os árabes usavam não somente a cauterização na orelha para o tratamento ciático, como também para o tratamento de hipertensão, moléstias abdominais, renais ou dor da espalda. Sabe o que é dor da espalda? Dor na escápula, dor nas costas. Antigamente eles sofriam absurdamente de dor na escápula. Sabe por quê? O trabalho era braçal. Era tudo no braço, era tudo no muque. Veja o trabalhador lá levantando aquelas pedras lá para levantar a pirâmide do Egito. Ou para fazer uma catedral daquela lá, subindo com um tijolo nas costas, naquela altura que tem lá, aquelas catedrais lá da Europa. Aqueles castelos. Como é que o povo carregava aqueles pedregulhos lá para cima? Era na força do braço. Você acha que tinha comida à vontade? Parava ali no extra, vamos fazer a compra do mês? Pense como é que era o mercado daquela época, as feiras que eram. Já assistiram aquele filme O Perfume? Não? Não, mas eu já ouvi falar. Então assista. Ali tem uma boa noção de como que era o mercado na França. Então essas histórias são muito antigas. Muito antigas. Na França moderna, em 1951, Paul Nogier, um neurologista e neurocirurgião em 1951, esse é bom, viu? Neurocirurgião de Lyon, na França, observou a ocorrência de uma cicatriz na orelha dos pacientes devido a uma cauterização na raiz do antiélix, o qual haviam sido tratados com sucesso por uma curandeira de nome Madame Barry. Como é que esse cara ficou conhecendo essa Madame Barry curandeira, né? Sabe o que é Madame na época? O que é curandeira? Eram as cafetinas. E elas aprendiam muitas coisas com marinheiros que tinham aprendido coisas lá do outro lado do mundo, sei aonde. E essas mulheres, essas madames, tomavam conta das meninas que tinham muito problema, muita doença, e ela aprendia a tratar essas coisas. Aí ela tratava as moças e tratava os marinheiros. E a gente sabe que quem trabalha com braçal quase não tem dor nas costas, quase não tem dor ciática. E o que ela tratava? Isso. Desordens sexuais, problemas de menstruação, dor ciática, dor nas escápulas. Com o quê? Com aurículo. Né? Quando perguntados por eles, os doentes diziam ter tido um alívio muito rápido da dor, em poucas horas ou até minutos, o que tornava sem sombra de dúvida a existência de uma relação entre a cauterização da orelha e a sedação da dor. Nogier pensou então: como muitas vezes uma ciática é a causa de um bloqueio no lobo sacral, que a cauterização dessa zona no pavilhão atuava a nível vertebral. E assim foi como apareceu o antiélix representativo do rax, porém invertido, cabeça para baixo. De tal modo que tudo estava invertido. O lobo correspondia ao encéfalo e as extremidades superiores e inferiores ficavam na parte superior do pavilhão, lembrando a imagem típica de um feto no útero materno. Então, ele desenvolveu um mapa somatotópico da orelha, baseado no conselho de uma orientação de um feto invertido. Ele foi esperto. Ele raciocinou neurologicamente e viu. Imaginou. E se a gente olhar, é mesmo. É uma criancinha. Você joga a imagem ali em cima, você vê. Né? Aí, eles puseram numerosos mecanismos de ordem neurofisiológica que explicavam a projeção pontiforme dos transtornos periféricos sobre o pavilhão e, inversamente, a ação recíproca da orelha sobre o corpo. Seu trabalho foi primeiro apresentado na França, então comunicado à Sociedade Alemã de Acupuntura e finalmente traduzido na China. Na verdade, realizou-se esse trabalho em etapas sucessivas.
Gente, antigamente não tinha Wi-Fi, não tinha computador. A pessoa queria aprender alguma coisa, ela não fazia cursinho online não. O cara tinha que ir lá, levar o papel escrito lá. Vocês têm noção? Vocês estão tudo acostumados com o celular. É rápido demais. 1975. Um amigo nosso estava fazendo medicina e aí foi pro tal do projeto Rondon, lá no Amazonas. Não tinha telefone. O cara mandava uma carta lá, 30 dias depois a carta chegava aqui. Aí, mas nessa época já tinha uma coisa mais rápida que chamava telegrama. E sabe como é que era o telegrama? Você pagava por letra. Vocês lembram disso? Você lembra disso, Daniel? Peguei. Você fazia telegrama, você escrevia aqui as coisas igual, que era caro. Aí esse miserável já estava lá há não sei quanto tempo, manda um telegrama para a mãe. Fique preocupado, segue carta. Imagina o estado dessa mãe. Fique preocupada, segue carta. Imagina o tempo que essa mulher ficou esperando. A carta vinha. A carta vinha. Morreu, tá? Pensou milhões de coisas. Não, ele tinha pego malária. Já tinha até curado a malária naquela carta. É. Não, eu peguei malária. Aí 30 dias depois, não, mas naquela carta eu já tinha curado malária. É porque a gente não tem noção. Imagina nessa época a pessoa tá lá na França, mandar publicar um negócio lá na Europa, é trem, eu não sei quantos dias de viagem. Vai lá para a China, não sei quantos meses de viagem. Então as coisas eram Já demoradas. acho longo hoje de avião, uns voos de 24 horas, já acho longo, imagina. Imagina você montar no ombro de um jet. Né? Meu avô, aqui no interior de Minas, saiu de Minas, foi lá em Paulo Afonso, na Bahia, para poder ver a cachoeira de Paulo Afonso. E voltar. De cavalo. Coitado do cavalo. Não, de cavalos, né? Que vai trocando. É lógico, bichinho. 6 meses. De repente ele vai voltar. Olha só. Vou tirar férias, vou dar uma viajada, vou ali. Como? Imagina a troca científica dessa época. Você publicado, nada. É demorado. Né? Na China moderna, em 1960, a equipe de pesquisa de acupuntura auricular do exército de Nanquim verificou a precisão clínica da orelha do homúnculus de Nogier, a ideia dele, né? Eles empiricamente acessaram esses pontos auriculares com mais de 2.000 pacientes, utilizando o Barefoot Doctors como parte do exército lá de Mao Tse Tung. Sabe o que é Barefoot Doctors? São os médicos de pés descalços, barefoot. O que é barefoot? Eram os acupunturistas, os médicos chineses que não fizeram faculdade. Porque em 1960 já tinha faculdade. Então eles já foram segregados. Nós aqui no Brasil somos médicos de pé descalço. Porque a gente só tem pós-graduação. Aí fica essa briga de nós acupunturistas contra os médicos da medicina. Estão entendendo? Nos Estados Unidos, em 1980, para vocês é longe demais, né? Um estudo duplo cego da Universidade de Califórnia, da famosa UCLA, né? Verificou estatisticamente a precisão do diagnóstico auricular. Um nível estatístico significante de 75% de precisão foi achado no diagnóstico dos problemas da dor musculoesquelética de 40 pacientes. Daniel, você está
trabalho científico, 75% de precisão. Você acha? É muito bom. É absurdo, gente. Você sabe com quanto por cento de precisão foi liberada a vacina do Covid? Não foi. Eles nem isso fizeram. Você ter 75% de precisão, não tem. Você fazer um diagnóstico de dor musculoesquelética, você saber qual é a vértebra que está comprometida, com 75% de precisão, às vezes com raio-x você não consegue, com ressonância magnética. Tem que ir correlacionando com outros fatores, né? Outros exames, fazer um monte de exame. Um monte de exame. Aí eu faço o quê? Só um exame da aurícula e me dá 75%. Eu vou precisar de fazer ressonância, tomografia, com 75%. Talvez esse exame seja mais preciso que esses outros que são caros e tem que ficar esperando uma eternidade para fazer. Porque se eu for lá naquele a dor melhorou, então eu acertei. Por isso que você vê o peão lá na hora, ué, mas o que aconteceu? Lógico, o doutor tem 75% de dar certo. Você acha que os médicos querem isso na nossa mão? Nem a indústria farmacêutica, muito menos. Muito menos. Né? Na contramão, né? Isso tudo aí. É uma contramão. Que é o que a gente estava falando, né? Barra Mansa, hoje em dia, a quantidade de farmácia, qualquer hora só vai ter farmácia, não vai ter nem mais outra Mas nessa Barra Mansa, quando você vai no aterrado na principal ali, cada esquina tem uma. Isso, agora cada vez mais vai São Paulo, a esquina tem 4 cantos, tem 3 farmácias. É assim mesmo. Porque eles falam que a farmácia não é só farmácia, né? Que agora é perfumaria, tem coisa de comer, daqui a pouco virou mercado. São Paulo é assim, são 3 farmácias. Drogaria São Paulo, Drogazil e Pavimentos. A outra esquina tem o quê? Uma padaria! É uma padoca. Famosa padoca. A famosa padoca. Tem uma padaria. Lá em frente de casa é a mesma coisa. Eu já tava achando que era um bar, porque eu falei assim, É, eu sou, ou ela usa droga, bebida, alguma coisa, ou ela entra no Mas lugar. a padaria de São Paulo, é um restaurante. Tem tudo. Até o preço é melhor, tá? Eu acho, né? É bem mesmo. Portanto, podemos comprovar, através da história, que a auriculoterapia é uma prática muito antiga que tem acompanhado o ser humano em sua busca de cura de patologias, do alívio da dor, desde a antiguidade, tanto no mundo ocidental quanto no mundo oriental, né? Dados históricos compilados no livro de Olson, Rocheville, Meias, Boss e Figueiredo. Eu tirei isso aí desses livros. Então o que acontece? Nós estamos estudando, Nogier pegou ali em 1951, 1960, ele pegou os troços que está escrito lá de 400 anos antes de Cristo e viu de uma outra forma e veio trabalhando isso neurologicamente, ocidentalmente. E aí está essa briga até hoje. Até hoje vocês vão, na hora que vocês entrarem nesse mundo, que vocês começarem a estudar, você vai ver a auriculoterapia, a auriculomedicina. Eles querem transformar a aurícula só para eles. Como sempre, né? Lá em 1980, se o cara, o médico falasse, eu sou acupunturista, caçava o serreno dele. E era expulso, dava um problema danado. Hoje eles querem acupunturista para ele, queria, né? Aí fizeram o movimento aí dos médicos, né? É complicado. E aqui a briga é feia. Reflexologia. A reflexologia consiste em pesquisar a cura de uma doença pela excitação dos centros nervosos,
a acupuntura sistêmica e a acupuntura auricular, né, a auriculoterapia, a auricomedicina, entram no campo da reflexoterapia. Portanto, antes de detalharmos sobre a acupuntura auricular, falaremos sobre a reflexoterapia. Olha a jogada. Excitação dos centros nervosos. Que centro nervoso tem quando eu coloco uma agulha aqui que não está longe? O que tem nesse ponto aqui? Você deu uma picadinha, espetou uma agulha no músculo, não foi no nervo. Então, excitação de centros nervosos. O ponto de acupuntura agora virou um centro nervoso. Tem base isso? Não tem, né? Quando você coloca que é excitação de centros nervosos, você jogou toda a fisiologia energética fora. Você anulou completamente o sistema de canais colaterais, o sistema de Indô. Eles não têm noção nenhuma de vasos maravilhosos. Eles não têm noção de nada, eles só estão enxergando a inervação. E o que tem de estímulo de centro nervoso aqui no ID3 para poder liberar toda uma coluna? O que esse lugar, ou esse centro nervoso, como eles querem chamar, tem a ver com a dor na coluna? Uma dor da coluna que acompanhava você há esses anos todos sumiu, porque eu espetei aqui. Não espetei nada na coluna da pessoa. Eu fui lá na orelha, botei uma semente e tirei a dor da coluna da pessoa, que é um centro nervoso. O que isso tem a ver? E aí eles estão querendo comprovar um centro nervoso. Não tem base fisiológica ocidental para isso. Como que pode explicar isso? Por vias aferentes, referentes, não tem. Eles querem porque querem negar o sistema de Indô. Estão entendendo isso? A acupuntura sistêmica e a acupuntura auricular entram no campo da reflexologia. E as 5 substâncias? Qi, Shui, Jie, Jin, Shen. Como é que fica? Tem que aprender a conectar isso. Aí depois, quando você estimula o IgE4, esse ponto vai estimular a produção de noradrenalina, norepinefrina, sei lá. Eles querem estudar isso. Eu não sei, eu apertei e sei que tira a dor daquele lugar e dá certo sempre. Pelo menos 75%. Dando nome de medicamento, de coisa no negócio. Ponto. Esse aqui é o ponto fluoxetina. Tem? Ah, não, cara. É o ponto Rivotril. Gente. Então, não, isso é reflexologia. A falta dar uma parada lá no hospital, eles iam com a agulha falar que tá ativando uma adrenalina. Ué, que é do jeito que eles são. Ué. A descoberta da reflexologia não pode ser atribuída a nenhuma cultura específica. Certo. Sabe-se que diversos povos utilizaram diferentes formas de trabalho e de estímulo em diversas regiões do corpo. Essa forma de tratamento era conhecida pelas antigas civilizações. A mais antiga documentação que se tem notícia é proveniente do Egito. Eles eram grandes estudantes do corpo humano. Isso ficou registrado pelos artistas da época nas inscrições dos túmulos e nos murais. A acupuntura surgiu dessa mesma raiz. Todos nós aqui estudamos história, não estudamos? História da Europa. Falamos alguma coisa do Egito, que é o Oriente Médio. Alguém aqui, quando fez o primeiro grau, o segundo grau, ouviu falar de China, Coreia,
Vietnã. Só que ia falar quando ele fala de Camboja. guerra, né? Quando eram as guerras e as brigas deles com a Europa, quando a briga com os Estados Unidos, que é do contrário. Se tá namorando, nem sei por quê, porque também tem interesse no canto de cá, porque senão também não ia citar nada. Ninguém estuda. Uma cultura riquíssima. É. Ninguém nunca ouviu falar. Você conhece Alemanha, França, Espanha, Portugal. Mas se você for perguntar mesmo de história desse lugar, você não sabe nada. Você não sabe nem do nosso. Você sabe o que Roma quis passar. É. Só o que Roma quis passar. E Roma é Itália, né, gente? As cartografias são a representação das informações transmitidas pela via espinotalâmica. Está lá, o Rocheville disse. Um caminho complexo que religa as terminações nervosas da pele e da orelha. Olha bem. A orelha, assim como a pele, é um espelho dos órgãos, segundo a expressão do professor Rabichon. As cartografias descrevem a representação dos órgãos sob o pavilhão da orelha, sob a forma de pequenas zonas. O ponto a detectar será pesquisado nas suas pequenas zonas. Estão entendendo? As cartografias descrevem a representação dos órgãos sob o pavilhão da orelha. Acabou repetindo. Diferentes cartografias existem. As zonas correspondentes às distintas partes do corpo, partes corporais, em proporções similares. A zona da cabeça ocupando uma grande extensão, os braços e as pernas ocupando porções menores. Lembra do homúnculo que tem aqui no lobo frontal? Que tem o dedão grandão? Vocês não lembram disso não? Aí nós estamos falando das cartografias, o que as pessoas estão querendo criar uma cartografia para você identificar os pontos. Estão acompanhando isso? David Allen desenvolve mesmo uma argumentação científica e uma proposição de nomenclatura internacional para a auriculoterapia, proposta à WFCMS, que é a Federação Internacional de Acupuntura, para submissão à OMS. Ele fez todo um trabalho e mandou para lá. O sectograma de Romoli, ele fez em 2003. O sistema de Durian, em 1983. A obra do soviético Durian, o que explica seu desconhecimento do mundo ocidental. Em 1983, o Ocidente conversava com a Rússia? Não, era na época da Guerra Fria, gente. Vocês não lembram disso, né? Hã? Tá fazendo as contas. Tá o quê? Eu tava fazendo as contas aqui. Conta? Não, pra ver qual ano que era. Era Guerra Fria, Estados Unidos contra a Rússia. Aí esse Durian fez um mapa formado de 12 setores de 30 graus provenientes do ponto zero, que está na apostila de vocês. E permite comparar facilmente vários pacientes apresentando a mesma patologia, assim como identificar o diagnóstico metamétrico, músculo, osso, víscera e etc. Olha a tentativa que eles estão fazendo. Vocês estão acompanhando na apostila, gente? Lá no início, gente. A página 15 começa a falar de aurículo mesmo, mas aí antes é só teoria de base. Revisão, só. Revisão, aí agora começa, mas aí começa a parte anatômica, nem fala disso aí não. E não tem uma orelha. Tem, lá no começo, só no começo. Mas não tem os números que tem aqui atrás. Ué. Mas eu mandei o arquivo que não tem isso? O reduzido. Depois eu explicar.
posso mandar esse PowerPoint para vocês. Aqui vai explicando como cada um desses caras tentou desenvolver um mapa. Então, esse René Kovacs, 83, ele fez o quadriculado, trazendo em abscissas as letras de A a O, em ordenadas e os números de 1 a 6. Trata-se de coordenadas ortogonais a 90 graus. Seu interesse essencial é didático, no papel, pois seu inconveniente maior é não se adaptar diferente de formato de orelha. Isso explica porque o sistema de Kovacs tem sido rapidamente abandonado por Nogier. Agora você pensa bem, você pegar uma orelha, dividir em abscissas, numerando de A a O, em ordenadas de números de 1 a 26. Que tamanho que vai ficar isso? Aí tem, vou passar isso aqui, depois eu passo para vocês, do Olisson. O sectograma de Allen. Eles vão fazendo isso. Isso aí, tá? Aí aqui a gente chega nos desenhos do Nogier. Rapaz, eu não estou entendendo isso não, Dani. Eu tenho uma corrompida nisso. Deixa eu ver aqui, peraí. Ah, tá aqui, ó. Aí, esse aí tá faltando aqui pra gente. Isso aqui é o trabalho do Paul Nogier. Ele identifica na orelha as áreas aonde cada folheto embrionário se desenvolveu. Então o Nogier fez isso aqui, ó. Corta, está tudo direitinho, separadinho ali, ó. E aí esse é o desenho que o Nogier fez. Uma vergonha, um francês que tem uma ciência tão bonita, tantos pintores, né? O cara vai e me faz um desenho desse aí. Auriculoterapia francesa. Olha a cabeça onde é que tá, olha. Olha, a pessoa tá tudo desconjuntada, né? Tá um negócio sinistro, né? Isso aqui foi a ideia dele. E aí vieram os outros, né? Olha o que esse Rômulo fez em 2003. Ele queria pegar esse mapa aqui, colocar na orelha, em cima, assim, um mapinha, transparência. E aí ele vai ligar essas letras aqui àqueles números de lá. E cada quadradinho desse aqui vai representar uma área do corpo. E tem gente que continua fazendo isso até hoje na internet, procurando desenvolver um mapa. Quando eu comecei a ler, como é que estava escrito lá que era na China? Eram pontos aleatórios e não estavam segmentados somatotopicamente. Eles sabiam que os pontos eram aqui. Agora eles querem colocar e encontrar ponto com GPS. E agora com essa história de celular, eles estão querendo tirar a foto da orelha e fazer essa transposição. 2003. Aí o Durian em 83, lá na Rússia, fez esse aqui, ó. Tá mais fácil, mais simples, né? 1990, o mapa de Olisson, fácil de achar. Tem gente dando curso de aurículo em cima disso aqui, ó. Ele te mostra esse mapa aqui e vai dizer o que cada ponto desse aqui vai tratar. Cada ponto desse. Tem base um negócio desse? Meu Deus. E esse?
Esse aqui é um dos que tem uma sociedade de auriculoterapia que faz um curso em cima desse sectograma de alho. Cada um desses pontos vai ser estudado. Agora, como é que você consegue pegar isso e projetar numa orelha? E com a ideia das IA, dessas tecnologias, você vai tirar uma foto, esse mapa vai ser adaptado ali em cima, e aí você vai ver. Tem uma mancha aqui, essa área é o fígado, essa área é o joelho, é o dedo mindinho. Você vai fazer tudo isso. Mas você precisa de comprar o sistema e pagar mensalmente para poder tirar a foto e fazer a avaliação. Dá pra vocês? Arrumar um sócio. Hã? Arrumar um sócio lá. Pra encontrar o ponto. Por que eu coloquei isso? Porque vocês vão encontrar isso na internet. Vocês vão buscar, vocês vão estudar. Bom, até espero que sim, né, Daniel? Mas vocês vão encontrar isso. E se vocês não tiverem essa informação, vocês vão ser encantados por esse negócio e vocês vão correr atrás disso. Como eu já tive várias pessoas, de vários cursos que eu já dei, e a pessoa depois me liga: ah, professor, eu vi esse negócio aqui. Eu falei: você lembra que eu te passei isso no curso? Ah, eu lembro, mas agora está no computador, agora está no celular. Boa viagem. E a vida, e esse mundo dá volta, né? Eu encontro a pessoa: e aí, como é que está o seu curso de aurículo? Você fez lá? Você comprou? Gastou uma grana. Pagou um tempão. As pesquisas com aurículo, elas são espetaculares. Esse casal, Ludmilla e Boris de Bardot, que o nome você já sabe que é francês, eles fizeram a correspondência dos meridianos no corpo, na orelha. E aí eles queriam a mesma coisa. Olha que doideira. Em vez de você colocar a agulha nos pontos aqui, igual a gente faz, P9, né? Eles queriam colocar a correspondência do ponto, por exemplo, do P7 na orelha. E eles fizeram esse trabalho e desenvolveram um mapa dos meridianos, que eles são franceses, vão chamar de meridiano, na orelha. Olha aí. Os pontos do intestino delgado. Acha o ID3 ali? Como? Faz o curso. Fazendo um pouco já tá bom. Estímulo no ponto de acupuntura, detecção da orelha. Aqui é o ID3. Aqui é o benefícios da eletrônica. Colocava uma agulha no ponto e ia achar o que ia fechar o circuito na orelha. Tá aí, ó. Determinado os canais, os pontos e o trajeto dos canais da orelha. Não, esse negócio de botar na cor, botar na orelha é muito mais fácil. Vesícula biliar. Bexiga, ó, a bexiga é grande, viu? Vaso da concepção. Mas assim, até que eles acharam. Por exemplo, o vaso da concepção ali, ele está no antitrago. E aí quando a gente for estudar o antitrago, vocês vão ver que ali está bem próximo mesmo. E os outros também. Intestino grosso. Ali, vocês vão, essa região aqui, ó, aqui
que é o estômago, aí você vai ter a parte do intestino. Então uma coisa está realmente próxima uma da outra. Mas é inviável um negócio desse. Olha o estômago. Triplo aquecedor, vaso governador. Não tem nada a ver, né, Daniel? O vaso governador deveria estar aqui, acompanhando a coluna, né? Não tem nada a ver. Então vamos lá. Vocês conseguiram compreender esses mapas e esses canais que essas pessoas pesquisaram e continuam pesquisando? O que vocês acharam disso? Hã? Você fala que não deve ter informação. Não sei definir uma palavra. Você acha que esse monte de gente esse tempo todo tentando encontrar um mapa pra quê? Você acha que é para simplificar ou para complicar? Vocês sabem o que você acha bom? Ai, tá vendo? Já achou? Não, esse aí foi aquele que me mandou, que ela usa esse já pra fazer. Aqui, ela me mandou esse que eu tinha visto impresso. Ela disse que foi fácil entendimento pra ela isso aí. Eu pedi a foto pra me poder fazer um pra mim. De todas as imagens que eu vi, esse ficou mais fácil também na minha cabeça. Essa é aquela que vem no kit. Também não acho ruim, não. Bom, eu vou antecipar. E aqui você vai ver um monte de nome de doença. Assim como o Boris Bardot colocava uma agulha lá no ponto e achava a correspondência aqui na orelha, a aurícula francesa é muito boa para tratar problema acústico. Quando você tira a dor de uma pessoa com uma semente, com duas sementes, você não está usando a acupuntura chinesa, você está usando a acupuntura francesa. Qual que é o estudo desde o Nogier lá em 1951? Encontrar o ponto que está patológico. Então, eles vão no hospital, falam assim: quantas pessoas tem com apendicite? Tá com apendicite, vamos lá ver. Aí vai olhar na orelha da pessoa. Ah, esse ponto aqui está reflexo. Apertou, é apendicite. Quantas pessoas nessa área aqui tem apendicite? 75, 82%. Então, eles determinam o ponto pela doença. Vamos examinar 1000 pessoas que têm constipação intestinal. Ah, tá tudo. Então, esse aqui é o ponto da constipação. Aí vai escolhendo todas as doenças e vão determinando esse ponto na orelha. Essa é a aurícula francesa. Por isso está aí. Tem uns que tá falando que diabetes, aí outros tem o nome do órgão mesmo, né? Você viu? Aí outros tá falando o nome da... Aí o que está perto do órgão, a doença que está perto do órgão, daqui a pouco não tem mais espaço para colocar, está um em cima do outro. Estão entendendo isso? Qual que é a diferença da aurícula francesa para a aurícula chinesa? Na aurícula chinesa, você vai fazer o diagnóstico pelos 5 movimentos, pelo exame full. Aí você vai olhar, a diabetes está perto de quem? Olha aí para perto de quem está a diabetes. Vê se tem algum órgão pertinho aí. Eu vi aqui agora há pouco. Escolhe uma outra doença aí, um órgão que está próximo. Aqui tá a febre. Aí embaixo tá assim, quadril. Aí mais do lado ciático. Aí tá perto do Shenmen. Escolhe uma outra doença aí, o que está em volta? Tuberculose. Aí eu ponho a tuberculose bem do lado, pulmão 2.
Aí pulmão 1 em cima. Vai confundir. Aí entre o pulmão 1 e o pulmão 2 tá o coração e o timo. O quê? O timo. O time tá aqui. Entre o pulmão 1 e o pulmão 2, tá? Aí tá o coração. O problema são as doenças. Uhum. Eles não estão vendo, por exemplo, que uma disfunção do pulmão pode afetar o pulmão, mas pode afetar o rim, pode afetar o baço pode... Então, eles não fazem essa relação. Eles vão por doença. E muitas dão muito certo. Afinal de contas, são 75% de chance. Mas não tem diagnóstico. Essa é a grande diferença. Então, o que eles queriam e ainda tentam, criar um mapa como esse, que seja validado pela WSMS. Resumindo isso tudo, briga de ego. Mas então, teoricamente, esse mapa não tá errado. Não. Entendi. Mas quando você começar a estudar um mapa mais simples, mais próximo da medicina chinesa, você vai falar assim, eu prefiro esse aqui. Cada um gosta de um mapa. Por isso que eu coloquei isso. Eu vou passar isso para vocês estudarem melhor. Porque é um querendo inventar uma coisa em cima do outro. E o que isso faz com o aurículo? Complica absurdamente. E o curso que eu estou dando aqui para vocês é teoria de base, é diagnóstico, para vocês poderem usar os pontos básicos. Se eu tenho uma patologia de pulmão, eu vou tonificar o baço e tonificar o pulmão. É excesso ou é deficiência? Eu vou fazer isso e vou resolver o problema. Vou usar o aurículo francês? Vou. Por quê? Porque determinou que aqui é a coluna lombar, aqui é a cervical. O básico você tem. E esse funciona. Porque na aurícula francesa, põe a agulha e esquece. Na aurícula chinesa, você tem tonificação e tem sedação. Você tem que identificar se o baço está em excesso, se ele está em deficiência, se o pulmão está. Então você tem que fazer esse trabalho. E o trabalho de aurícula é para você dar continuidade ao tratamento. Você atendeu o seu paciente, fez a acupuntura nele. Você está com dor lombar. Aí você fala, ficou um rim, fez isso, fez aquilo outro. Ele só vai voltar semana que vem, não é? E até lá ele vai fazer o quê? Você vai deixar a sementinha e vai falar, fulano, essa aqui você aperta assim, essa aqui você aperta assim. Ele vai continuar fazendo a acupuntura pela orelha em casa. Porque ele vai estar repetindo aquilo que você fez com ele e dando continuidade. No processo de sedação ou no processo de tonificação, nos dois. O que você fez? Eu fiz isso, isso e isso. Bota na orelha. 3 sementinhas, 2 sementinhas, uma semente. Se o paciente é muito debilitado, coloca uma só. Você quer tonificar ou você quer sedar? Não, ele está precisando de sedação porque está muito estagnado. Então vou colocar a sedação aqui, ó. Só isso que você vai fazer. Por isso você precisa do diagnóstico. Por isso você precisa de 5 movimentos. Por isso você precisa de exame fumo. Por isso você precisa de compreender todas essas histórias dos pontos, que é a evolução do que Nogier falou da aurícula francesa. Então na aurícula francesa está lá, como os pontos auriculares só existem em situações de alterações patológicas, facilita para que possam ser utilizados como uma intenção terapêutica, como também diagnóstica, permitindo às vezes aclarar casos difíceis naqueles pacientes em que existe uma sintomatologia obscura e pouco definida. Então, para a aurícula francesa, só existe um ponto de acupuntura se ele estiver
com uma doença. Aí, tá com apendicite, aí vai estar lá o ponto da apendicite. Tá com tuberculose, tá lá o ponto da tuberculose. Então eu só vou tratar se a pessoa estiver doente. Qual que é a diferença para a acupuntura chinesa? Antes da pessoa aparecer com a doença, ela já apareceu com o sinal, o sintoma na orelha. Não só na orelha, mas no corpo todo. Por isso que eu te perguntei se tinha problema de estômago. Aí amanhã nós vamos olhar a orelha dela e vamos ver o ponto do estômago. O problema é se ele quiser mexer aqui no lóbulo, não tem espaço mais, né? Não, a sua área de lóbulo não existe Não mais. existe mais. Mas aí a gente começa a identificar. Muitas vezes a patologia, ela não é física, mas ela é emocional. E ela está marcada no seu corpo, na sua pele, na sua orelha. Aí você vai olhar e vai falar, você tem problema disso? Não. Eu fiz a pergunta para ela. Não, eu nunca tive problema de estômago. Tá. E como é que você digere as suas emoções? Aí, pronto. Achou. Como é que você vai embora? Para a francesa só existe se você estiver doente. Como os pontos auriculares só existem em situações de alterações patológicas. Não tem alteração patológica. O ponto existe ali. A manifestação é energética, é sutil. E é exatamente essa sutileza que a gente precisa aprender a olhar. Porque aí você vai começar a tratar antes do problema aparecer. Os órgãos do corpo são representados nas zonas da orelha. No centro de uma zona, um ponto será particularmente implicado. É uma microestrutura organizada inconstante. Isso é, ele deve ser pesquisado em uma zona preferencial de acordo com a cartografia, mas ele pode estar ausente. Como é que você entende uma auriculoterapia francesa com um dizer desse? Ele só existe quando você está doente, ele é inconstante, mas ele pode estar ausente. Ele vem quando quiser. Não precisa estar obrigatoriamente sobre a orelha homolateral da afecção. É meu ombro direito? Não precisa estar na orelha direita. Né? Nem sobre a lateralidade da pessoa. Às vezes a pessoa fala assim, não, estou com a dor no ombro direito, eu vou colocar na orelha direita. Não, pode estar exatamente do lado oposto, né, Daniel? A maioria das vezes está do lado oposto. O ponto comporta filetes nervosos e de vasos, que é o complexo neurovascular. Pode ser doloroso a pressão. Aí tem o apalpador. Eu acho que você usa, Daniel? O apalpador é bom mesmo. As características elétricas dos pontos de acupuntura foram estudadas nos anos 50. É essencialmente o Jacques Niboyer que temos um trabalho de grande valor científico. Suas descobertas são o suporte de nossos conhecimentos atuais, tanto os pontos de acupuntura clássica chinesa como os pontos auriculares têm a propriedade de apresentar uma resistência elétrica completamente diferente do seu contorno imediato. Então, ele que fez essa ligação, colocava o ponto num lugar e passava pelo aparelho e fechava o circuito do outro lado. Aí ele ia movimentando até achar aquele ponto. Então ele foi confirmando os pontos da acupuntura clássica francesa através das diferenças de resistência elétrica. Só que esses aparelhos, gente, eles sofrem uma variação absurda da umidade do ar, de tudo quanto é interferência. Mas é a base científica que a gente tem. No pavilhão da orelha, somente alguns pontos
pontos mestres, como o ponto zero, o ponto ômega, são detectáveis em baixa impedância em todas as pessoas. A detecção em baixa impedância dos pontos dos órgãos acontece nos casos onde o funcionamento desse órgão está prejudicado. Tem pouca resistência elétrica lá no pulmão. Então o que está acontecendo com o pulmão? Ele está com deficiência de Ti. Consegue acompanhar isso, gente? Ou não? Faz sentido. Hã? Faz sentido. Teve uma vez, eu não sei, acho que foi a Ana que estava fazendo audiofono, que ao passar a mão no meu olho, assim, fazia uns barulhinhos, assim. No estalinho, né? É. Aí parece que vai estourando. Estagnação. Essa questão. Essa descoberta permitiu o desenho dos aparelhos baseados na velha lei de Ohm. Permitiu a localização dos pontos ativos com toda precisão. Liga lá, liga cá. Mediu, achou a correspondência. Mas para isso o órgão tem que estar doente. Isso para a cultura, a origem francesa. Eles buscam uma confirmação científica neurológica. Eles têm que encontrar isso a qualquer preço. A manifestação do ponto poderá ser ligada a uma hipóxia, a uma isquemia do órgão correspondente, consecutivas a uma degradação. Um AVC, né? Por que aquele ponto ficou reativo? Porque ele passou por uma hipóxia. O que é a hipóxia? Falta de circulação. Um lugar que tem dor não circula, tem uma hipóxia. Vocês estão compreendendo que eles estão relacionando uma sintomatologia a uma questão neurológica, a uma questão fisiológica de substâncias, e estão detectando isso no corpo e fazendo a correspondência na orelha. Se não tiver uma alteração lá no corpo, o ponto nem existe para a orelha no francês. Isso ficou claro? Ficou claro? Aí eu detecto que a pessoa está com o fígado estagnado pelo comportamento dela, pela raiva que ela passa, por tudo que você vê. Aí eu vou olhar lá na orelha da pessoa, lá no ponto do fígado. Não tem alteração nenhuma. Aí tá tranquilo. Não tem alteração. Tem uma forma certa de manifestar, por exemplo, sempre tem que estar manchadinho de vermelho, ou tem que estar no veinho, tem que estar ou não? Não, às vezes não tem nada, mas você põe lá a semente no local e o resultado fica. Ah, tá. Nem sempre tem Nem sempre tem. Muitas vezes tem. Nós vamos estudar aqui o que é uma veiazinha, o que é uma telangiectasia, o que é um ponto branco com um ponto vermelho dentro, o que você vai apalpar e você vai sentir. O problema é você ligar isso e determinar que isso vai acontecer eletricamente. Eu tenho que vender um aparelho para você. Um EL30 ou um EL40 que vende o aparelhinho. A pessoa segura lá o coisa e você detecta o ponto. Pi, pi, pi. Isso, está tudo ruim. Aí você vira a chavinha e já trata ali. Tem esse aparelho por causa disso. Só que a gente que trabalha com acupuntura
isso, não. A gente vai olhar a orelha da pessoa. A gente vai lá apertar o lugar. A gente vai fazer a detecção pelo diagnóstico de 5 movimentos. Olha, a situação é essa. O rim não controla o coração. O coração não promove o baço. Então o que eu vou fazer? Eu vou tonificar o rim, eu vou sedar o coração, eu vou tonificar o baço. E eu vou fazendo todo esse processo. Se eu for raciocinar em termos da aurícula francesa, não vou fazer nada, não tem nada de errado. Nem existe o ponto. Eu tenho que condicionar o meu tratamento a uma patologia e, de preferência, a um aparelho para tratar isso. Fora. Não, totalmente fora não, gente. Totalmente fora não. É assim que eles funcionam. Existe a sociedade de auriculomedicina. Tem a escola do Onologia. Agora quem está na frente é o filho. Tem laser com frequência de Nogier. Eu tenho um laser que tem laser terapia para frequência de Nogier. É um laser pulsado. E aí o que acontece? Cada folheto embrionário, cada área daquela lá, você vai estimular com uma determinada frequência de laser. Eles já reverteram o processo todo. Só existe o ponto se estiver doente. Não, agora você não precisa estar doente, mas você vai estimular o folheto embrionário. O que é estimular o folheto embrionário? Como é que eu compararia isso à acupuntura? 8 vasos maravilhosos. Agora vai ver quanto custa o aparelho de laser, de estimulação laser Nogier, e quanto custa o curso para você estar autorizado a fazer esse tratamento. Eu comprei o aparelho, aquele meu laser flux, estudei esse negócio não danado, determinei as áreas, tudo direitinho e tal, e vamos fazer o Nogier. Deu resultado? Fiz, nada de resultado. Larguei aquele negócio, peguei uma semente, taquei no lugar, falei assim, aperta isso aqui. 8 vezes por dia. 2, 3 vezes de manhã, 2, 3 vezes de tarde, 2, 3 vezes à noite. Aí o resultado vem. Olha isso. A miséria toda é essa. Praticamente não tive resultado nenhum com isso. E aí você põe uma semente, você põe uma esfera, você faz evento, você vai lá, coloca a semente e o negócio funciona. Eu com laser não consegui tirar a dor de uma pessoa que estava com uma dor no lombar. Botava o laser lá, e o laser pica tudo direitinho e tal, não sei o que, tô com dor. Tô com dor. Não, a dor não melhorou. 3 sementinhas, botava lá na correspondência da coluna. Nossa, isso dói demais. E dói. Segurava ali. Nossa Senhora, que dor terrível. Aí eu segurando, eu pergunto, a dor está diminuindo? Não. Aí eu estou apertando. Agora começou a diminuir um pouco. Parece assim que está distendendo, tirando a estagnação. Agora não está doendo tanto mais não. Está só a pressão. Tira a mão, mexe para ver. Acabou a dor. Foi laser de Nogier. Aí eu lembrava assim, nojento. Nojento. Muito bom. Quer dizer, um negócio simples
resolve o problema. E aí a gente vai vendo tudo isso aí que está acontecendo. O pavilhão é dividido em 3 territórios. Os órgãos são representados em função de sua correspondência embriológica, mas um ponto pode ser característica plurifocal. Ó, eles negam a acupuntura, mas já disse que um ponto pode ter vários focos. Ou seja, o mesmo ponto pode ser usado para diversos tratamentos. Então quer dizer que um baço, o ponto do baço, pode ser tratado com um monte de problema. Pensamento circular, para diabetes, para retenção de líquido, com um monte de coisa. A pessoa não tem a doença, mas o ponto responde. Ó. Oi? Tá na hora já, gente? Que horas é isso? 36. Amanhã a gente continua então. Vamos ver se passa esse arquivo para eles pelo grupo. Agora eu não entendi tanta apostila, tanto curso que já deu, que já misturei um com o outro. Aquela outra apostila que eu mandei para você foi a resumida, né? Aí depois eu mandei essa veio inteira. Muito bem.